Olá, boa noite. Ei, professor, já vou te chamar. Boa noite, Geandra. Tudo certo? Tá me ouvindo? Tudo certinho, tá me ouvindo? Tranquilíssimo, tá ótimo. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Nossa, que satisfação recebê-lo aqui, viu? Muito Como eu obrigado pelo convite. fique à vontade em minha casa. Ai, gente, nossa, eu tô muito feliz em receber o senhor aqui. Uhum. E assim, eu tenho muita admiração pelo trabalho, por ter essa pessoa tão humana, tão acolhedora como é. E ainda por cima, ser do norte do estado, do país, né? Isso. Somos do norte. Isso aí, a Você é de gente, onde, Geandra? De que cidade? eu nasci em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Eita, sério? Você chegou a morar lá, sim? Sim, Bastante tempo? É, eu nasci eu. em Jaru, sabe? Aí eu já morei em Ouro Preto também, assim. Gente! Olha a galera de Rondônia, gente. Pois é, Eu, cara, é raríssimo achar alguém. eu morei em Rondônia até os 15 anos. Olha só, que Não vou legal. revelar a idade, mas eu morei lá em Rondônia 15 anos, tenho saudade da minha terra, amo aquele lugar de paixão. Apesar que o pessoal acha que tudo mata, né? Ah, sim, Você fala, não. Para quem tá do centro-sul para baixo, só tem mato ali, né? Não tem mais nada. bom, professor, Uhum. enquanto o pessoal está chegando, eu quero falar que a finalidade dessa live foi o seguinte: eu recebi diversos questionamentos que muitas pessoas ficaram um pouco desanimadas, ficaram um pouco abatidas devido à circunstância, né? Uhum. E então essa live trajetória nasceu como um meio de incentivar Legal. não somente as pessoas, como também me incentivar. Eu também me incentivo muito com todas as histórias que passam aqui, porque Uhum. todos que passaram aqui, inclusive o senhor, romperam e venceram as adversidades. E não é só em 2020 que nós temos problemas. Os outros anos também teve sua dificuldade diferente, mas todos enfrentaram certas Sim. circunstâncias para chegar no objetivo final. E todos que estão passando por aqui têm algo para nos acrescentar. E eu tenho certeza que o Senhor tem, que eu assisti Uhum. as suas trajetórias lá no seu IG. E achei Ah, assim, sim. que nós, como eu falo, nós, como estamos caminhando, quando observamos uma pessoa que já está no seu objetivo, que já alcançou, nós imaginamos ser muito fácil. Nós temos essa. Uhum. E achando assim, é sorte, Sim. ou colocamos. Não é que nós desmerecemos, de nada disso, não é desmerecer a pessoa. É Uhum. porque nós achamos que tem um pouco mais de facilidade. Porque quando enfrentamos as nossas dificuldades, nós achamos que já é o fim do mundo, que é muito difícil para mim. Mas as outras pessoas também carregaram isso. E a finalidade da live é essa: é compartilhar a trajetória. Hoje nós não vamos Legal. ensinar, né? Sim. Hoje nós vamos aprender a lidar com essas dificuldades por meio de Uhum. história, por meio de testemunho, e eu acredito nisso, que os testemunhos, não história remota a algo como se fosse algo fictício. Eu falo testemunho porque é algo que aconteceu. Legal. Então, tenho certeza que o testemunho da trajetória que o senhor teve continuará agregando e muito mais. Então, professor, é isso. Fique à vontade. Nos Uhum. conte como foi a sua trajetória para chegar no seu objetivo? Beleza. Antes de começar a trajetória propriamente dita, eu vou pular lá pro meio da história, só para explicar um pontinho, assim, tá? Pode ficar à vontade. Isso. No meio da faculdade, eu fui estagiário na Justiça Federal, sabe?
E até chegar lá, eu não tinha muita noção, assim, de como é que as pessoas estudavam para concurso de nível superior. Para mim era uma coisa muito psicodélica, assim, tipo, nossa, o cara tem 13 matérias num concurso, como é que faz uma prova de tudo isso, sabe? Era uma coisa meio absurda. E aí, estagiando lá, eu conheci uma série de servidores, né? Técnicos, analistas, os juízes federais, procuradores, procurador da República, todo o pessoal que orbita a Justiça Federal ali, sabe? E aí foi muito legal, porque eu conversava muito com eles sobre concurso mesmo. Tem alguns que passam, mas continuam concurseiros, tipo eu, assim, né? O cara continua falando de concurso depois. E aí, conversando com esses caras, eu vi que, assim, eles não eram muito excepcionais, assim, sabe? Tipo, não tô falando que ninguém era burro, não é isso. Mas, assim, eram pessoas comuns, assim, sabe? Que não sabiam um monte de coisa. Que às vezes a gente entrava numa discussão meio básica, o cara não sabia de algo, sabe? E era, tipo, era juiz federal, assim. Aí aquilo me deu um senso de realidade, senso de possibilidade bem legal, sabe? Porque eu falei, ah, cara, não é possível que eu sou tão pior que esses caras, sabe? Se eles conseguem, cara, eu me esforço aqui, estudo todo dia, dá um jeito também, sabe? Então, assim, isso de você conhecer a trajetória dos outros ajuda muito a você enxergar o quão normal é, em certa medida, assim, sabe? Então, mas vamos lá, vamos falar do começo, então, assim. É, eu morava em Rondônia e tal, né? E aí você morou em Rondônia? Você sabe que lá, assim, não tem uma iniciativa privada forte, assim, né? Você não tem, tipo, nossa, eu vou trabalhar nessa empresa que é super legal e tal. Você não tem muita coisa assim. Como eu enxergava o mundo quando eu era adolescente em Rondônia? Existiam os ricos, e os ricos eram basicamente os fazendeiros e os donos dos grandes comércios, assim. E era gente que tinha um capital que não tinha como eu ter, não tinha chance, assim. Minha família não tinha dinheiro nenhum, não tinha chance. Tinha os pobres, que era basicamente quem não tinha nenhuma profissão legal, assim. E tinha a classe média, que para mim eram os servidores públicos e os pequenos comerciantes, sabe? Eu não tinha muita vocação para comércio. Aí eu falei, cara, vou fazer concurso, né? É o que me sobra, tipo, é a galera que eu vejo que nasceu pobre e não tá muito mal, são os servidores públicos, então vou nesse rumo. Foi meio que por isso e um pouquinho de acidente também que eu fui fazer o curso de Direito, sabe? E aí, como eu já cheguei no curso de Direito com essa mentalidade assim de eu quero fazer concurso, eu não pensei em advogar em nenhum momento, sabe? Então, assim, eu entrei na faculdade e 6 meses depois eu já estava estudando para concurso. Comigo foi assim, foi já logo no comecinho, para concurso de nível médio, né? Porque aí também por questões familiares, assim, minha família nunca foi bem de vida, mas a gente sempre, sabe, tipo, levava. E aí no começo da minha faculdade nem sequer levava mais, sabe? Tava quebradaço, assim. Pra você ter noção, tipo, eu fui fazer a faculdade em Rio Branco, no Acre, né? Aí eu não pagava a faculdade, porque era pública, mas eu pagava o custo de vida, né? Tinha a República, que eu morava e tal. Eu atrasei o pagamento da República, do aluguel da República, por 6 meses, sabe? Os meus colegas de República que pagavam para mim, assim. Porque eu não tinha dinheiro pra nada mesmo, sabe? Minha família ficou muito mal, assim. E aí foi nessa época que eu fui estudar para concurso de verdade. E quando eu comecei a estudar para concurso, eu simplesmente não fazia ideia do que eu estava fazendo, assim. Tanto que tem até uma história que eu conto que serve para elucidar o quão sem noção eu era. Saiu o concurso para técnico na Justiça Federal. E aí eu fui fazer, né? Aí eu vi lá o edital. Beleza, primeira vez que eu vi um edital de concurso na vida, técnico da Justiça Federal, aí tinha lá direito constitucional, administrativo, civil, português, matemática, raciocínio lógico, acho que era isso. Enfim, eu lembro que tinha constitucional, administrativo e civil em direito. Aí eu, beleza, né? O que eu fiz? Eu já tinha comprado um livro da Maria Silvia Zanella de Pietro. Aí eu falei, vou ler meu livro da Maria Silvia Zanella de Pietro para o concurso para técnico da Justiça Federal. Aí eu tô lá lendo, né? Aí eu fui conversar com uma colega que era veterana na faculdade. Nessa época, acho que eu estava ali no segundo, terceiro período da faculdade e ela estava ali quarto ou quinto, né? Ela era um ano mais adiantada que eu. E aí eu conversando, ela ia fazer a prova também. Aí ela falou, ah, você viu? O edital, o conteúdo programático é bem curtinho. Em administrativo só cai lei 8.112. Aí, putz, aí na hora eu pensei, cara, eu tô fazendo tudo errado, que eu tô estudando administrativo inteiro e por um livro, né? Aí eu olhei para ela, ah, claro, eu vi isso mesmo, realmente, o conteúdo programático só cai 8.112. Eu não ia dar uma de desentendido, né? Mas, cara, aí nesse dia eu tive a ideia. Aí eu saí de lá e fui para casa, e aí em casa eu acessei lá o
o edital, aí eu vi, realmente, tinha no fim do edital, tinha um negócio, tinha um anexo chamado conteúdo programático. Eu falei, cara, que revolucionário isso. Dá para eu saber o que vai cair na prova, sabe? Tipo, e aí, essa foi a minha primeira prova, foi para técnico da Justiça Federal, e eu fui mal nessa. Eu não lembro quanto eu acertei, quanto eu errei, mas eu lembro de português. Português eram 15 questões e eu errei 3. E eu não sei se você já fez prova para nível médio, mas nível médio você não erra questões. De português, então, você errou, você tá fora. É praticamente isso, sabe? E aí, com esse resultado, eu vi que eu tava mal, assim, né? Eu falei, beleza, aprendi alguma coisa aqui e vou levar para a próxima. Aí fui fazer técnico do Ministério Público da União. Isso já ali, tipo, 3, 4 meses depois, pouco tempo, assim. Mantive o mesmo estudo. Aí, para técnico do MPU, eu fui melhorzinho, mas também não fui bem, não. Eu fiquei em 20º qualquer coisa, as vagas no edital era tipo 5, e no fim das contas chamaram 10, 15, sabe assim? Tipo, quando saiu minha posição 20º alguma coisa, eu sabia que não iam me chamar. Eu falei, tá bom, do jogo. Aí é aquela hora que a sorte sorri para você, né? Teve um problema em Imperatriz, no Maranhão, porque o TRF da primeira região, ele pega a região norte inteira, né? Pega ali alguns estados do Nordeste, Minas Gerais, Brasília, enfim, pega Mato Grosso, Goiás, pega um monte de coisa. E aí, teve um problema na prova em Imperatriz, no Maranhão, e aí, por causa disso, anularam as provas de técnico da Justiça Federal do Brasil inteiro, inclusive lá do Acre, que é onde eu estava fazendo. Aí, cara, tipo, é muita sorte, né? Eu tinha ido mal, anular a prova. Aí eu falei, meu, agora sou eu, sabe? Agora eu vou estudar como se não houvesse amanhã. Aí foi nessa época que eu aprendi a estudar de verdade, assim, sabe? Tipo, eu vi que em casa eu enrolava muito, eu ia muito na geladeira, sabe? Não tinha nada pra fazer, eu ia tomar água, assim, sabe? Ligava a televisão, enfim, era ruim. Em casa eu enrolava mais do que estudava. Aí eu passei aí todo dia, 8 horas da manhã para a biblioteca. A minha faculdade era à noite, né? Aí eu ia todo dia de manhã para a biblioteca, às vezes a biblioteca da própria faculdade, às vezes de uma outra faculdade particular que tinha, que era perto de casa, eu usava as duas. E à tarde eu também costumava estudar em uma dessas duas bibliotecas também, sabe? Então, assim, aí nessa época, aí eu estudei de verdade. Por isso que hoje, de vez em quando, eu falo para os alunos, olha, o importante é o seguinte, estuda todo dia uma carga horária razoável. O resto você vai aprendendo com o tempo, sabe? Método de estudo, o que fazer, como render mais, enfim, tudo isso daí. Acho que deu uma interrupçãozinha aqui, mas voltou, né? Sim. Todo o resto você pega depois, sabe? O importante é você pegar o ritmo. Tanto que, assim, só fazendo um parênteses rapidinho, é por isso que, esse é um assunto um pouquinho polêmico, eu reconheço, é por isso que, na média, alunos das faculdades públicas passam mais no concurso. Não é que a faculdade pública ensine nada melhor, e não ensina, acredite. A ampla maioria dos meus professores lá não era terrível, nem dava aula, assim, sabe? Mas é porque eles já chegam no ritmo do vestibular, né? Então, a maioria dos alunos da pública, eles já chegam com ritmo de estudo, enquanto os da particular vão ter que pegar esse ritmo de estudo. Isso eu estou dizendo das particulares que não tem o vestibular mais puxado também, aquelas que não são as tradicionais, assim, né? Vamos dizer assim. Então, só fechando esse parênteses, né? Para mim, essa é a vantagem de quem está na pública, é ritmo de estudo, sabe? O cara já começa, no direito ele é igual, mas ele já está acostumado a estudar 4 horas por dia, enquanto o outro não está. Então, se o outro alcançar esse ritmo de estudos, é igual para igual, cara. Não perde nada. Mas a maioria não alcança, né? A maioria fica meio ali, corpo mole durante a faculdade, e aí sai muito fraco e tem que correr muito atrás depois, assim. Essa é a regra, né? Então tá. Aí foi nessa época que eu aprendi a estudar, assim, sabe? Tipo, eu não tinha método, não tinha muita coisa, não. Eu basicamente lia o Vademecum o dia todo e pesquisava no Google o que eu ficava na dúvida. Era basicamente isso que eu fazia. E aí, como eu era ruim em português também, eu comprei uma gramática. E aí, olha como eu escolhi minha gramática. Eu escolhi uma que tivesse 30 capítulos. Porque quando eu vi várias gramáticas, eu vi uma que tinha 30 capítulos. Eu falei, cara, é essa. Porque o que eu vou fazer? Eu vou estudar um capítulo por dia, vai dar um mês certinho. E eu vou ficar repetindo isso até eu ficar bom nesse negócio, sabe? Uma hora eu vou ficar bom, não é possível. Aí eu repeti, cara, umas 3, 4 vezes, assim, até ficar bom em português, sabe? E aí eu peguei esse ritmo de estudos de verdade e fui fazer a prova da Justiça Federal de novo, aquela que tinha sido anulada e tal. Aí dessa vez eu fui bem. Aí dessa vez eu ainda errei uma de português, mas
É engraçado, eu só lembro o que eu errei, né? Era um negócio de agente da passiva e tal. Até hoje eu não sei isso direito, assim, eu errei a questão. É, em direito, eu não fechei, mas passou muito perto, porque, tipo, eu só li o Vademecum, só. Eu não fazia mais nada, sabe? É, lia o Vademecum e tirava uma duvidazinha ou outra no Google ou nos meus livros que eu já tinha da faculdade, assim, mas era bem esporádico. O negócio era memorizar tudo mesmo, sabe? E, e aí, dessa vez, eu fui bem. Só que nível médio é terrível, né? Esse meu bem foi 10º colocado. Beleza. Só que chamaram 9, sabe? Aí, puta que... E a diferença entre eu e o nono eu ainda perdi na idade, né? Aí eu falei, porra, que azar. Mas, tipo, mas eu tô bem, porque chamaram 9 na primeira chamada, ainda tinha 4 anos de validade do concurso. Eu falei, cara, eu sei que aqui eu vou, aqui eu tô em casa, tô em casa, aqui uma hora vão me chamar. Aí continuei fazendo. Aí fiz um outro concurso para técnico na faculdade. E aí nessa eu aprendi uma outra lição legal, porque essa eu fui de salto alto, sabe? Porque assim, técnico na Justiça Federal, o salário era 2.000 e pouco no edital, tinha uma gratificação de 50% de atividade judiciária e tal, tinha auxílio alimentação. No fim das contas, um técnico na Justiça Federal ganhava quase 4.000 reais. Eu lembro que era isso. E na faculdade era 1.300. Aí eu falei, cara, se eu fiquei ali, sabe, na beirinha, tô na lista para ser chamado num concurso de 4.000, no de 1.300 eu vou passear, né? Que eu vou destruir aqui esse negócio. Cara, tomei um pau da prova, errei umas questões estúpidas, assim, sabe? Sabe quando você erra a questão jurídica por interpretação de texto? Você não entende o que o enunciado diz, que tipo, que dá um ódio, porque depois que você lê no dia seguinte, você fala, bicho, eu sou retardado, não é possível, cara, como é que eu não entendi esse negócio óbvio? Já passei por isso. É, não, isso é terrível, cara. Aí, ainda assim, como era um concurso mais fácil, eu não fui chamado na primeira chamada também, mas eu fiquei na lista de espera. Aí me chamaram na, lá na universidade. Chamou primeiro que na Justiça Federal ainda. Aí esse foi meu primeiro emprego público. Assim. Antes eu tinha trabalhado só com a minha mãe, assim, na lanchonete, e era fritando pastel, cara. Na moral, não, não emprego não, viu? Trabalhar no negócio da mãe, assim, puta, tinha muito mais exigente que o serviço público, sabe? Aí, beleza. Aí esse foi meu primeiro emprego, lá na universidade. Na universidade, eu convivia basicamente com as pessoas do meio universitário ali, né? É, tanto os meus colegas quanto professores e tal. Não é um pessoal concurseiro de carreira jurídica, assim, né? Aí, quando eu fui chamado na Justiça Federal, isso eu já tinha estagiado lá um pouquinho antes, né? É, enquanto eu estava nessa espera, eu estagiei um pouco na Justiça Federal, acho que uns 8 meses, mais ou menos. Mas aí, beleza. Aí eu fui trabalhar de verdade na Justiça Federal. Aí, essa foi, eu acho que, sei lá, a época mais rica da minha vida, assim, sabe? Porque em janeiro eu ganhava 0 reais. Aí, em fevereiro, eu fui chamado para a universidade e ganhava 1.300. E em maio, eu fui chamado na Justiça Federal e ganhava 4.000. E aí, depois, uns 2 meses depois, ainda me deram uma função de chefia lá, que ficou vaga e tal. Aí eu ganhava mais uns 2.000, assim, sabe? Então, tipo, eu saí quase que do zero para uns 6.000 reais. E isso em 2010, sabe? Tipo, Nossa, era muito dinheiro. nossa, Nessa cara, era época, dinheiro demais. Não, ixi, ali eu tava. Aí é outro problema de servidor público, a gente não tem educação financeira, né? Aí tô ganhando meu salário de 6.000 reais. O que eu faço? Já tá com carro zero, já tá com um Peugeot 207 ali, já fiquei endividado, empréstimo consignado. É muito burro. Mas enfim. Mas sobrevivi. Sobrevivi. Aí, quando nessa época que eu tava, técnico da Justiça Federal, aí eu falei, agora eu vou estudar para diplomata, sabe? Por quê? Porque eu vi que existia essa carreira, achei legal. Aí eu já tava mais um macaco velho de como é que estuda para concurso. Já tinha pegado as manhas para técnico da Justiça Federal, foi a época que eu apanhei de verdade, né? E aí peguei e comecei a estudar para diplomata, sabe? E só que quando foi chegando ali no finalzinho da faculdade, eu fiquei muito naquela dúvida se eu ia para a carreira diplomática ou se eu ia para carreiras jurídicas. E o problema da carreira diplomática é que você só tem uma prova no ano e os conteúdos que você estuda para ela não servem para mais nada, sabe? Porque você estuda muito relações internacionais, inglês, geografia, história, economia.
e não servia para mais nada. Então, assim, ou eu fazia esse um único concurso por ano, ou eu fazia os concursos jurídicos, que aí eu teria, todo mês eu teria uma prova para fazer, assim. Enfim, na época não existia pandemia, né? A gente tinha muita prova saindo. Aí eu fiquei nessa indecisão um tempo. Eu fiquei tanto tempo nessa indecisão que eu pensei o seguinte: olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ler um livro grande de cada disciplina jurídica que cai na diplomacia. Porque aí eu vou demorar alguns meses para ler esses livros, então é o tempo para eu me decidir, né? Aí eu li o Pedro Lenza, aí eu comecei a ler a Marinelli em administrativa, abandonei pela metade, porque eu não gostei muito e tal. Aí eu li o Descomplicado, acho que é Descomplicado? Acho que é Descomplicado, do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, em administrativo. E aí, nessa época, foi muito legal, porque por eu estar estudando ali para diplomacia, eu aprendi esse valor do estudo de base, assim, sabe? De uma hora você parar de ficar só decorando lei para concurso e entender os institutos mesmo, lendo um livro grande, complexo, assim, sabe, detalhista. Por isso que hoje eu defendo que em algum momento você tem que fazer isso na sua trajetória para concurso, sabe? Porque senão eu não tenho palavras melhores para definir isso, mas é como se o conhecimento ele não se fixasse na sua mente, porque você não tem onde plantar ele, sabe? Eu lembro, por exemplo, a primeira vez eu estava lendo Constitucional, acho que era no Lenza, não lembro bem o livro, e aí já foi nessa fase que eu estava fazendo esse estudo de base, e aí o livro falou da eficácia negativa das normas programáticas, sabe? Que é um efeito jurídico que faz com que a norma programática, mesmo não sendo de eficácia imediata, ela serve de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Quando eu li isso, caramba, minha cabeça explodiu. Assim que eu falei, caramba, agora eu entendi controle de constitucionalidade de verdade, sabe? Porque agora eu saquei que a norma constitucional, mesmo quando ela não é aplicada na prática, ela é aplicada para tornar inconstitucional o que é contra essa norma. Sabe assim? Tipo, eu jamais aprenderia isso lendo o resuminho ou lendo a própria Constituição, sabe assim? E aí esse tipo de raciocínio ajuda você a entender melhor os institutos como um todo. E aí depois, quando você lê lá uma especificidade que está na Constituição, fica mais fácil memorizar aquela especificidade, porque você tem esse conhecimento de base, assim, sabe? E então, assim, aí no meu último ano de faculdade, ali em 2010, né? Aí eu fiz esse estudo bem de base mesmo, sabe? Bem de base, bem legal, assim, um livro grande. E aí, quando eu decidi mesmo, falei, não vou fazer diplomacia não, vou fazer carreira jurídica. Aí eu li também um livrão de processo, que foi a disciplina que eu mais tive dificuldade no direito. Eu não sei porque eu demorei a entender processo, sabe? Demorei alguns meses, anos talvez, assim. Na faculdade eu não entendi, eu só entendi quando eu peguei para estudar sozinho mesmo. E aí foi o Daniel Assunção, até livrão, né? Na época tinha tipo umas 1.300 páginas, assim. Hoje eu acho que tem mais até. Mas aí foi esse livro que me alfabetizou. Aí na sequência eu li A Fazenda Pública em Juízo, do Leonardo Carneiro da Cunha. Aí, meu amigo, aí eu fiquei bom, cara. Aí eu falei, agora eu tô legal, né? Aí, terminando a faculdade, já saiu o concurso para analista do MPU. E aí, não, na verdade, aí eu terminando a faculdade, eu ainda me sentia fraco, sabe? Porque como eu estava estudando para diplomacia, eu não estudei, por exemplo, tributário, ambiental, trabalho e processo do trabalho, uma disciplina jurídica que não quer diplomacia, eu era muito, muito ruim, assim, muito ruim mesmo. Porque na faculdade eu fazia questão de não estudar esses assuntos, porque não era o que eu estava estudando, sabe? Então eu fazia só para tirar a nota média para passar e não queria aprender nada, assim. Então, aí quando terminou a faculdade, os meus colegas no último período estavam tudo fazendo OAB e sendo aprovado, né? E eu não fiz, sabe? Porque eu fiquei com vergonha de reprovar. Eu falei, cara, vamos ver meu nome lá na lista de reprovado, eu não vou fazer esse negócio, não. Eu vou deixar para quando eu tiver bom. Viu? Aí, é um raciocínio bem errado, tá? Não defendo isso, não. Mas às vezes a gente tem umas ideias erradas. Aí eu fui estudar. No último ano da faculdade, já o último ano depois de formado, né? Aí eu fui estudar para a OAB. E aí eu tava ali lendo os resuminhos para a OAB e tal. Quando eu fiz a primeira fase, uma semana depois que eu ia para a segunda fase da OAB, aí saiu o edital para analista do MPU, sabe? Aí eu falei, eu vou tentar a sorte aqui nesse analista, cara, porque eram as mesmas disciplinas que eu já estava estudando para a OAB, né?
e uma base muito forte ali em constitucional, administrativo, que eram as matérias que eu entendia. Eu já tinha lido o livro Entrega de Processo Civil, então eu falei, cara, vou tentar aqui para analista. E abandonei a segunda fase da OAB, sabe? Falei, e eu estava fazendo em administrativo até. Falei, eu vou fazer a segunda fase da OAB sem estudar e vou ver o que vira, né? E aí eu fui estudar para analista. Porque a segunda fase da OAB era tipo 2 semanas antes da prova de analista, alguma coisa assim. E eu falei, não vou perder meu tempo memorizando peça processual, não. Vou fazer, vou estudar para analista. E aí, beleza. Quando chegou ali, faltando ali uns 4, 5 dias para a prova da OAB, eu falei, cara, eu vou pegar pelo menos o básico dessas peças aqui para ter uma chance boa, assim, né? E aí de vez em quando a gente dá sorte também, sabe? O que eu estudei melhor foi mandado de segurança, porque mandado de segurança é muito bem trabalhado no livro do Leonardo Carneiro da Cunha, sabe? No A Fazenda Pública em Juízo, que eu tinha lido ali, que eu tinha lido ali uns meses antes. Aí eu aprendi a fazer um inicial de mandado de segurança, que é simples, não tem nenhuma especificidade, só nos pedidos lá que você põe tipo para intimar o MP e tal, mas é coisa simples assim. Voltou. Aqui. Aí eu dei a sorte de cair justamente inicial de mandado de segurança na minha OAB, sabe? Aí quando vem da sorte, a vida fica mais fácil, né? Aí deu certo a OAB, fui para a prova de analista do MPU. Aí, nessa época, assim, é por isso que eu defendo bastante que o principal é você aprender a estudar, sabe? Porque, assim, eu reprovei legal lá nas provas para técnica, mas depois disso eu já estava legal, aprendi melhor ainda estudando para diplomacia. Então, para analista do MPU, mesmo sem ter uma preparação grande, eu já consegui fazer uma boa prova, assim, sabe? Então, para analista do MPU, aí eu fui bem. Não lembro agora os meus acertos e tal. Eu sei que aí eu já fiz para Rondônia, né? Só Porto Velho. Fiquei em terceiro. Você vê assim, tipo, para mim foi muito mais fácil os concursos de nível superior que os de nível médio, sabe? E não é porque os de nível superior são mais fáceis, né? Não são. Mas é porque ali eu já sabia o que fazer, sabe? Ali eu já não estava mais perdido. Enquanto de nível médio eu estava perdidão, assim. E eu acho esse um certo problema de quem começa a fazer concurso só depois que se forma, né? Porque você vai ter que passar por essa fase de aprendizado ainda, sabe? Então, por isso que quando alguém pergunta assim, quanto tempo você estudou para a prova de procurador e tal? Especificamente para a procuradoria foram alguns meses, mas a trajetória de concurso foram 7 anos, né? Então, tipo, eu passei um tempão apanhando até a coisa funcionar. Eu comecei a estudar em 2006 e a minha primeira nomeação foi em 2009, né? Você vê, foram tipo 3 anos, assim, sabe? De indas e vindas e não dando certo e tal. E aí, só que depois dessa nomeação em 2009, aí, assim, na sequência já foi. Em 2010 mesmo já foi analista. Aí em 2011 foi o período que eu fiz as provas de procurador. E em 2012 eu já tomei posse em Rondônia e em 2013 no Mato Grosso. Você vê que depois que eu consegui a primeira aprovação, tudo fluiu, assim, né? O difícil foi começar a dar certo, sabe? Que é ali que foi duro. Você já tinha base, né? Você já tinha. Uhum. Exatamente assim, isso. Não, pode continuar. Não. Logo, de procurador, né? Quando você foi fazer, o que você achou mais difícil? Qual você teve alguma dificuldade, alguma coisa assim? Apesar, mesmo você tendo a base, Não, já forma. Tive. Eu tive um defeito na minha preparação para concurso, tá? Isso eu admito. Assim, se eu tivesse que voltar atrás, isso eu faria diferente. Eu não fazia provas simuladas, assim. Só o que eu fazia eram questões perdidas, eventuais, assim, que eu estava no livro, eu estava no site de questões e tal. O problema de você não fazer simulado é que de vez em quando você se engana. Você acha que é bom em alguma coisa que não é. Porque é quando você erra que a realidade vem à tona, né? Então, assim, Verdade. eu achava que eu sabia alguma coisa de ambiental. E aí eu fui fazer a prova da PGE Rondônia. Das 10 questões de ambiental, eu errei 7, sabe? Eu fiz 3 de 10. Então eu vi que eu não sabia nada de ambiental. A minha sorte em Rondônia é porque eu fui bem nas outras disciplinas, né? Foi a única disciplina que eu fui mal. Todas as outras eu fui ali, sei lá, 8 para cima, assim. Mas nessa eu fui muito mal. E
E aí eu tive que corrigir esse problema, sabe? E para a segunda fase, eu sinceramente não fazia a mínima ideia de como fazer uma segunda fase para procuradora, assim. Eu tinha muito medo de reprovar, muito mesmo. É, e é aquela coisa, assim, é um misto de sorte com cair o que você sabe assim? Tipo, hoje, se eu estiver olhando para trás, eu reconheço que eu não estava plenamente preparado para a prova discursiva, sabe? Mas aí tem uma outra coisa que eu penso também, que é assim, a gente nunca se sente plenamente preparado, sabe? Todas as provas que eu passei, eu achava assim, cara, eu tenho uma chance, Tá bom. sabe? Mas assim, você acha que você vai passar? E eu consegui, E, tipo, eu consegui desenrolar uma resposta, assim, sabe? Eu consegui traçar um raciocínio jurídico que fosse minimamente convincente, assim. Então isso me deu muita segurança depois, sabe? Porque eu falei, ah, cara, mesmo quando não sabe alguma coisa, dá para você, sabe? Você faz aquela resposta ali que garante aquele meio certo, sabe? Você não precisa fechar as questões. E esse é um problema de quem vai estudar para a prova discursiva, porque o cara ele pega a prova anterior e aí ele não sabe uma questão, ele já acha, nossa, eu não vou dar conta de passar nessa prova, sabe? E não é assim que funciona. A gente não sabe, pelo menos a metade das questões mesmo. É normal, sabe? E na hora você pensa um raciocínio. Você pesquisa no Vadimeco e chuta, sabe? Assim como tem chute na primeira fase, tem chute na discursiva. Você pensa com base em tudo que você já estudou, você fala, cara, parece que a solução é para esse sentido aqui. Aí você usa aquelas expressões meio genéricas, assim, né? Tipo, segunda corrente majoritária é tal coisa, sabe? Tipo, você nem sabe se existe corrente ou não, mas assim, quando você fala segunda corrente majoritária, meio que você está dando uma brecha para se existir alguém que fala diferente, você fala, não, eu falei é majoritária só, né? Não falei todo mundo. Então, tipo, você dá um migué, assim. eu gosto do jeito que você fala, porque você é sincero, que tipo assim, não adianta você falar uma questão, não, né? Fala, escreve tudo que você sabe, aí do Sim, assunto, tanto que né? assim, tem uma questão, tem uma dúvida que os alunos têm, se na prova discursiva você deve pular a linha, sabe? Ah, você pula a linha aqui para que o aluno, para separar os tópicos e tal, né? Eu não pulava linha nenhuma, sabe? Por quê? Porque eu pensava, cara, eu vou deixar o máximo de espaço para mim, porque eu ponho o máximo de fundamento jurídico que eu consegui imaginar aqui, sabe? Porque alguma coisa bate no espelho desse examinador. Porque, assim, se o examinador queria que você usasse 3 fundamentos lá numa petição e você usou 5, e dentro desses 5 tá os 3 que ele quer, você tira 10, entendeu? Ter Entendi, fundamento sobrando não tira ponto. Então, na entendi. dúvida, cara, você acha assim, a dignidade, o princípio da dignidade da pessoa humana não é muito fácil, taca lá, cara, sabe? De repente, vai que o examinador queria que você falasse aquilo, você, sabe, você pontua ali assim. Isso aí. Então, aí essa discursiva de Rondônia foi legal por isso, sabe? Eu meio que peguei essas manhãzinhas, assim. E aí, quando eu fui fazer a prova do Mato Grosso, eu não sei se você já ouviu essa história, Jana, mas Essa... quando eu vim fazer a prova do Mato Grosso, eu perdi o voo, sabe? Não sei se você já viu, Ah, não, eu mas... vi errado lá, mas ainda não assisti, não. Ah, então. Foi assim, ó. Tá legal. É um parentezinho aqui, de uns 5 minutinhos só. 2 minutinhos, sei lá. É, eu comprei a passagem, né? 3 horas. Era passagem para as 3 horas. E aí eu fui com. A minha esposa vinha comigo porque eu consegui pegar uma promoção nas passagens. Aí eu falei, ah, bora lá, a gente vai fazer turismo em Cuiabá e tal, né? Sei lá. Aí beleza. Pegamos, fomos para o aeroporto lá de Porto Velho. Certo? Eu era analista no MPU, né? Então, e lá em Porto Velho. E aí, beleza. A gente foi para o aeroporto, aí eu chegando lá, não encontra passagem, sabe? A atendente lá da companhia aérea, acho que era até Trip na época, que depois foi comprada pela Azul, assim.
Não achava o voo, aí começou meio que aquele desespero, pô, cadê meu voo e tal, né? Aí até que ela bateu lá meu CPF e viu que eu tava lá 3 horas da tarde, mas o meu voo era para as 3 horas da madrugada. Já tinha passado. Eu olhei Oh, errado a passagem. E na passagem era 3 horas da madrugada. Eu coloquei na minha mente, não sei por que eram 3 horas da tarde. Isso no sábado e a prova no domingo, né? Aí eu, puta que pariu, perder a prova por causa disso é foda, cara. E aí eu ainda tentei comprar passagem na hora, não tinha, tava lotado o voo. Aí eu voltando pra casa, né, no carro, puto, sabe aquela. Sabe quando você fica puto com você, assim? Fala, não é possível, cara. Aí a gente passou numa placa, assim, na BR, e aí essa placa tava lá, Cuiabá, 1.450 quilômetros. Aí isso era mais ou menos 3 horas da tarde. Eu fiz a conta assim, ó, se eu andar 5 quilômetros por hora, 100 quilômetros por hora, não dormir nem nada, dá 15 horas de estrada, eu chego lá às 6 horas da manhã. E a prova era às 8. Aí eu falei isso pra minha esposa falou, vamos, então vamos. Aí, isso era aniversário dela, até a gente. Aí a gente passou em casa rapidinho. Oi? corajosa! Não, ela é demais, ela é parceiraça, assim, ela é parceiraça. Aí a gente tinha o bolo do aniversário dela, a gente pegou o bolo, passou no mercado, comprou um Bad Boy, que é, sabe, um Red Bull de 2 litros, assim? E aí a Uhum. gente veio de Porto Velho a Cuiabá, madrugada toda, comendo esse bolo e tomando esse Red Bull, sabe? Só parava no posto de gasolina para abastecer, e aí quando parava no posto de gasolina para abastecer, já ia no banheiro, fazia tudo rapidinho, porque a estrada de Rondônia para Porto Velho, porque tem muito caminhão, porque os plantadores de soja do Mato Grosso escoam pelo porto de Porto Velho, né? Então, sabe, é muito trânsito, assim. E aí você perde muito tempo atrás dos caminhões, então você tem que correr bastante a hora que a pista tá livre e não pode ficar parando. Aí a gente veio diretão, diretão. Cheguei aqui em Cuiabá, era umas 6h30, 7 horas da manhã, assim. Ainda tirei um mini cochilinho de uma meia hora. Ela ficou velando o meu sono lá, né, pra gente não apagar e perder a prova. E aí fui fazer a prova, tipo, sem dormir de madrugada. Mas assim, ao mesmo tempo que eu tava no prejuízo por não dormir, eu tava no lucro, porque eu tava com doping moral, assim, sabe? Porque, cara, sabe quando. Depois de fazer tudo isso, cara, essa é a minha prova, essa eu vou arrebentar, assim e tal, sabe? Essa eu vou mandar bem demais. Aí foi até engraçado também, porque eu tava lá e falava, cara, agora eu vou arrebentar nessa prova, né? Aí quando eu fui fazer a prova, a primeira era constitucional. A constitucional era uma das minhas matérias fortes, assim, sabe? Eu falei, beleza, que eu tô em casa, né? Aí a primeira questão, era típica questão sacana, era mais ou menos assim, tem um município de 45 mil habitantes. Aí queria saber quantos vereadores tinha e qual a remuneração dos vereadores. Eu falei, não sei, cara. Eu sei que tá lá na Constituição, tem a tabelinha lá das alíneas, do número de vereadores, mas eu não lembro. Aí, pô, beleza, a primeira eu não sei, mas vamos lá. Aí veio a segunda questão. A segunda questão eu não lembro o que era uma questão de competência do Poder Legislativo e do Executivo, misturando as coisas. Eu só sei que eu não sabia também. Eu falei, bicho, será, cara? Mas aí, depois de tudo isso, eu não vou saber nada nessa prova. Mas aí depois veio as outras questões, aí tava tranquilo. Eu consegui fazer uma boa prova ainda, foi uma prova legal, assim. E Como você aí, de ansiedade? Você desculpa, já eu não foi ouvi. ansioso? Já foi ansioso? Ansioso? Cara, assim, eu sou mais para tranquilo, sabe? Naturalmente, assim, eu sou um cara mais tranquilo do que um cara ansioso. É claro que tem muita, né? Por exemplo, ó, pra você ter noção, quando eu fui fazer para técnico na Justiça Federal, que é a época que para mim era muito importante passar, assim, sabe? Porque eu precisava muito de dinheiro ali e tal, precisava de um emprego, era desempregado. Eu acordei 2 horas da madrugada, dormi. E aí, eu não consegui dormir, eu fui ler o Vadimeco. Falei, quer saber, eu vou ficar lendo. Aí eu li, mais ou menos ali das 3, que foi a hora que eu desisti de dormir, até chegar, acho que era 7 horas que começava a prova, porque é no Acre, né, e tem um fuso horário, então a prova era mais cedo, assim. Eu lembro se a prova era 6 ou 7 da manhã, era bem cedo. E, e aí, assim, eu passei a madrugada lendo o Vadimeco porque eu não conseguia dormir, porque eu tava nervoso pra prova, sabe? Sim, Então eu entendi. tinha ansiedade, assim. Mas
mas eu não acho que era algo que me atrapalhava muito no dia a dia, não, sabe? Sim. Acho que no geral, eu conseguia ser mais ou menos tranquilo. E quando eu digo mais ou menos, é porque 100% não dá, não, cara. Por exemplo, a prova oral, você vai ficar nervoso. Não tem perigo, não tem chance. Só Mato não fica. Grosso tinha tal, né? Tinha. Mato Grosso tinha. Mato Aí, Grosso e Rondônia. As duas só de tiveram. Oi, desculpa. continuar com a de Mato Grosso. Ah, Com a tá. prova de Mato Isso. Aí, beleza. Aí fiz essa primeira fase, deu certo. Aí fui para a segunda fase. A segunda fase foi bem mais tranquila, assim, né? De eventos para fazer a prova. Peguei meu voo, verifiquei certinho a passagem, o horário e tal. Agora eu tava craque já em pegar voo. Aí foi uma boa prova. Foi uma boa prova, assim. Eu nem lembro das questões, cara, pra você ver, porque, tipo, eu só lembro que eu erro, né? E aí nessa prova eu saí com a sensação boa, assim, sabe? Então meu cérebro apagou tudo. Assim, não lembro nada. A única coisa que eu lembro é que caiu um recurso ordinário trabalhista, sabe? Que foi a peça de trabalho, mas foi o assunto mais manjado também, era a terceirização, direito do trabalho e aplicação, acho que é a súmula 331 do TST, acho que é a súmula 331 que trata disso. Então foi uma boa prova. Assim, eu lembro que eu não arrebentei na prova, mas continuei sobrevivendo a cada fase, que é o que mais importa, né? E aí foi para a prova oral. Primeiro eu fiz a prova oral lá em Rondônia, sabe? E aí é a hora que é bom você ter amigos que estão na mesma pegada que você, né? Quando eu estudava em biblioteca, alguns dos meus colegas de biblioteca também passaram na prova oral em Rondônia, sabe? Então, a gente formou um grupinho, éramos 4, e aí nós 4, a gente se reunia ali 2 ou 3 vezes na semana, no período da noite, e a gente fazia assim, 3 formavam a banca e um era perguntado, sabe? E como Legal. e como todo mundo estava estudando concurso, as perguntas eram difíceis, cara, porque, você sabe, tinha aquela competiçãozinha de quem fazia as melhores perguntas, assim, sabe? Então, meio que a gente estudava um tema legal para fazer uma pergunta boa, assim, sabe? Então, tinham perguntas muito boas. Nessa época, foi mais ou menos um mês nesse ritmo, sabe? Então, eu treinei muito para prova oral, muito, porque você pensa assim, 3 vezes na semana, durante um mês, já dá ali 12 treinos, né? E cada um desses ali durando 2 horas, 2 horas e meia, assim, sabe? Então, tipo, a gente ficou bom, cara. Tanto que no começo eu não fazia a mínima ideia de como me comportar na prova oral. Aí você vai pegando dica de um, pega dica de outro, e cada um traz uma ideia nova. Chegou no dia da prova, eu meio que eu sabia o que fazer em cada situação, sabe? Porque a gente foi desenvolvendo isso ao longo dos treinos. Então, por exemplo, eu sabia o que eu ia responder quando eu não soubesse, sabe? Eu tinha já na minha mente assim, olha, esse tipo de pergunta que eu vou chutar uma resposta. E quando eu for chutar, eu vou falar para o examinador, assim, que aí tanto que eu usei isso lá e usei isso no Mato Grosso também, que a minha frasezinha feita era a seguinte, excelência, eu não me recordo exatamente o ponto que está sendo perguntado, mas, mas se a gente raciocinar que, aí eu fazia uma resposta que era meio que um chute com fundamentação jurídica. Assim, eu inventava a fundamentação jurídica que eu achava mais razoável para o caso, sabe? Porque, tipo assim, eu deixava claro para o examinador que se eu errasse ali, não é que eu estava mentindo para ele, é porque eu estava desenvolvendo um raciocínio. E se eu acertasse, o cara ia pensar, pô, o cara sabe, né? Tipo assim, ele nem sabia a resposta, mas ele chegou no resultado certo. Então, tipo, esse treino fez com que eu tivesse várias artimanhazinhas dessas, sabe? Para saber como reagir. Outra coisa, se fosse uma pergunta muito cara para achar e eu não fizesse ideia do que o cara estava falando, a minha frase pronta era: excelência, eu estudei esse ponto do edital, eu estudei, aí eu falava que ponto era, né? Mas eu não me recordo da resposta específica para essa pergunta. Tipo, era o que eu falava. Eu usei isso no Mato Grosso. O examinador perguntou o que é Constituição em branco. Cara, não fazia ideia. Até hoje eu não lembro direito, eu já pesquisei no Google isso umas 3 vezes, mas já esqueci também. E Constituição Branca, acho que é mais ou menos aquela Constituição que ela não tem um rito mais difícil para ser modificada do que uma lei comum. Então ela é em branco porque meio que qualquer lei pode alterar a Constituição. Acho que é esse o conceito. Mas enfim, na É. época eu não fazia ideia. E eu não fazia ideia, e eu olhei para o examinador e falei: excelência, eu estudei classificação das constituições, foi um tópico que eu dei bastante atenção até, mas eu não me recordo.
do que é Constituição em branco. E aí ele, tudo bem, candidato. Aí fez outra pergunta, sabe? Tipo, não sabia fazer. Mas é legal, porque quando você treina muito e você tem essas respostas prontas, mesmo quando você não sabe, eu sabia que eu ia perder o ponto dessa questão, mas você se mantém tranquilo, porque você sabe o que fazer. O problema é você não saber o que fazer. Demonstra segurança. Você fica mais Isso. tranquilo. Porque senão eu, tipo assim, se eu não treino, vou dizer, eu nunca fiz prova oral. Aí eu vou falar assim, doutor, excelência, eu não lembro, eu não sei. É mais feio eu falar eu não sei, né? Né? Pois E eu é. falo, Agora, se você tiver bem segura assim de que você pode falar eu não sei, até que dá, até que vai. O problema é você não saber o que fazer e ficar gaguejando e não mudar de assunto, sabe? Porque aí você perde o seu tempo inteiro da sua prova oral demonstrando só que você não sabe. Quando eu treinei justamente para isso, porque eu falei, cara, quando chegar no assunto que eu não sei, eu corto esse assunto falando que eu não me lembro, porque aí eu dou chance para o examinador me fazer uma outra pergunta, e aí a outra vai que eu sei, eu recupero a nota, entendeu? Então, tipo, quando você treina, você tem estratégia. essas. Você desenvolve isso. E eu não pensei isso no primeiro dia. Eu pensei isso lá pelo quinto ou sexto treino, talvez um outro colega que tenha falado, olha, eu acho que é legal fazer assim. Aí, nossa, é verdade, é legal fazer assim, sabe? Então, assim, esse nosso grupinho foi muito bom, cara. Nossa, a gente evoluiu demais, demais, assim. Demais mesmo. E aí eu Muito fiz a bom. prova oral em Rondônia. A prova oral em Rondônia foi mais ou menos tranquila, porque quem fez foram os examinadores da própria FCC, sabe, da banca. Então era gente acostumada a fazer prova. As perguntas eram perguntas razoáveis, assim. Por exemplo, a doutora, lá não me recordo o nome, né, o cargo dela, de constitucional, ela fez perguntas sobre competências do Poder Executivo, sobre declaração do estado de sítio, quais são os requisitos. Assim, são assuntos meio chatinhos, mas são assuntos que você estuda em direito constitucional. Normalmente, você pega qualquer manual, tem. A prova oral do Mato Grosso foi feita pelos próprios procuradores do estado do Mato Grosso, sabe? Então, é gente que não sabe fazer prova de concurso. E aí, cara, tinha umas perguntas muito psicodélicas, assim, que ninguém fazia a menor ideia. Tanto que dos cento e poucos candidatos, só acho que 43 foram aprovados. Eles reprovaram mais da metade, Uau. porque eram as perguntas, cara, e tinha as perguntas da prática mesmo, assim, sabe? Que é umas coisas que eu acho que tinha um parecer na mesa do procurador, ele não sabia responder, ele falou, eu vou perguntar isso daqui para os candidatos para ver se algum me dá a resposta, sabe? Eu acho que era isso, ele queria achar a resposta para o trabalho dele, porque não é possível, cara, essa pergunta é muito louca, assim. Sem contar que tinha um que ele, na hora, eu achei que ele não tinha ido com a minha cara. Eu achei que ele estava sendo especialmente maldoso comigo. Quando eu fui trabalhar, é que eu descobri que é porque ele é antipático mesmo, sabe? É da personalidade dele, assim. Não é porque ele tinha nada contra a minha pessoa, não. Porque olha só como é que foi. De processo civil, aí perguntando sobre execução fiscal. Fiquei na dúvida agora se era sobre execução fiscal ou se era juizado da Fazenda Pública. Eu não lembro qual foi o que ele perguntou primeiro. Acho que era sobre execução fiscal. Aí, eu respondendo e tal, e eu lembro assim, esse era um assunto que eu julgava que eu dominava bem, sabe? Eu tinha estudado bem execução fiscal. Assim. Aí ele fazendo as perguntas, opa, beleza, respondendo bem. Aí até que chegou uma hora, ele doutor, vamos mudar de assunto, porque nesse daqui você não tá me convencendo de nada não, viu? Tipo, filha da puta, ele fez isso só pra me desestabilizar, sabe? Tipo, eu não tava mal, cara. Eu acho, sei lá. Ou então ele acha que. Ou então eu errei mesmo, mas eu acho que eu tava acertando, sabe? Só que eu acho que ele fez isso pra me desestabilizar, assim, pra eu falar, caramba, eu tô mal, eu vou reprovar, sabe? Aí, tipo, tinha uns examinadores assim aqui no Mato Grosso. Já bate o desespero na hora, né? Pô, exatamente. Bate aquele desespero. Você falou, cara, se você tá errando tudo mesmo. E aí foi indo. Então, a prova do Mato Grosso foi muito difícil, porque assim, eram 5 bancas, né? 5 examinadores. Só um dos examinadores eu senti que eu fui bem, sabe? Os outros 4 eu senti que eu fui mal. Então eu saí achando que eu tinha reprovado aqui, nessa prova oral.
E essa minha sensação não era totalmente errada, não. Porque assim, você tinha que tirar 60 em cada banca, né? Em 3 bancas, eu fiquei com 60, sabe? Então, assim, tiveram 3 examinadores que eu acho, sinceramente, que eles olharam assim, será que eu reprovo esse cara? Ele não foi bem, não. Ah, não vou reprovar, não. Vou dar 60, vou dar o mínimo para ele, sabe? E aí eu acho, sinceramente, eu acredito mesmo nisso, que eu só passei nessa oral porque eu treinei muito para a prova oral de Rondônia, sabe? Então eu acho que eu convenci os examinadores meio que nisso que você falou, sabe? De demonstrar segurança. Tipo, eu não gaguejava. Quando eu ia inventar uma resposta, eu meio que falava que eu estava inventando, né? Tanto que aí eu usei isso em tributário. O examinador, ele fez uma pergunta sobre ITCMD, sabe? O Imposto de Transmissão Causa Mortes, né? E aí, quando ele fez essa pergunta, era sobre o fato gerador do ITCMD. Era uma especificidade que depois eu descobri que está na legislação local do Mato Grosso, sabe? E eu não fazia a mínima ideia assim, de qual era a resposta que ele queria. Mas aí, eu lembrei que existe o princípio da SAICINE, né? Em direito das sucessões, que pelo princípio da SAICINE, é uma ficção jurídica, e os bens do decújo se transmitem no momento da morte. Só que isso é uma ficção, porque na prática só vai transmitir depois, com o inventário e tal. Mas ali, para o direito, é como se tivesse passado tudo para os herdeiros no momento da morte. Aí eu falei para ele, né? Eu falei, excelência, eu não conheço especificamente a norma que você está mencionando, mas se considerarmos o princípio da SAICINE do direito das sucessões, o fato gerador vai para o momento da morte. Então a gente tem que aplicar a alíquota do momento em que o decurso faleceu e tal. Era questão de alíquota, enfim, era por aí, sabe? E aí Saída. Oi? Ou saída. A Exatamente, sua resposta. exatamente. Então. Então, o tributário foi uma das bancas que eu ganhei nota 6 cravadinho, 60 assim, sabe? E aí eu acho que foi por isso, sabe? Porque eu tinha essa manhãzinha para desenvolver o raciocínio ali, para dar aquela enrolada, para falar eu não sei rápido e tentar passar por outro assunto que eu saiba alguma coisa, sabe assim? Então, aí essa foi a última prova que eu fiz, né? Na verdade. A prova oral do Mato Grosso foi onde eu encerrei a minha carreira de concurso, assim, porque eu vim para a procuradoria um pouco por acidente, assim, também, sabe? Não tinha, tipo, o sonho de ser procurador, nem nada assim, não. Mas quando eu terminei a faculdade, eu queria assinar, né? Eu queria, sabe, ter uma carreira fim, assim, porque eu tinha já a mentalidade que é o seguinte, enquanto você está na carreira meio, tem um outro pessoal que vai trabalhar para você não ganhar muito, sabe? Porque, assim, o analista na Justiça Federal, ele não pode ganhar mais que o juiz. É uma questão um pouco lógica, né? O juiz que é o chefe lá. Então, assim, se você é analista, você é carreira meio. Então, sempre vai ter alguém acima de você. Então, financeiramente, a sua carreira sempre vai estar limitada. Então, eu tinha essa ideia que eu tinha que atingir uma carreira fim. Porque aí, naquele órgão, eu estava no topo da pirâmide e aí eu ia ficar bem, assim, financeiramente mesmo, pensando, né? Então, aí como nessa época eu não tinha os 3 anos de magistratura e MP, aí eu podia ser procurador ou defensor, né? E aí eu não queria defensoria, assim, por uma questão pessoal mesmo, aptidão, assim, sabe? Não, acho que não é minha praia. Aí eu fui fazer procuradoria. Aí quando eu terminei esse ciclo de procuradorias, aí eu tava feliz já. Falei, cara, quer saber? Mato Grosso tá bem legal, assim. Aí encerrou por aí minha trajetória. Pertinho de casa também, pertinho de Rondônia. Pertinho de Rondônia. Eu particularmente gosto de Cuiabá, sabe? O que pega aqui é o clima mesmo, sabe? Pô, é quente, cara. Nessa época do ano, agosto e setembro, é fumaça pra caramba. E esse ano tá especialmente esfumaçado. Fiz até uma postagem hoje lá no Instagram, porque, Eu, caramba, eu tava no trabalho, cara, meu olho tava ardendo, sabe? E eu meio que não entendi por quê, assim. Aí quando eu saí fora do trabalho, que eu olhei para os prédios, tipo, eu não vi os prédios lá do horizonte. Aí eu entendi, eu falei, pô, aí tá explicado, né? teve uma pergunta aqui, Diga eu aí, acho que é um colega seu, eu não entendi aqui. Tá, deixa eu ver quem se eu foi? consigo descer. Ele falou sobre a questão da OAB, não entendi. Tá vendo? Aqui. Geanda deveria nos ajudar a Ah, convencer a nossos amigos do curso da OAB. ah, Convenceu?
Depois você me explica. Quando eu entender, eu te Professor. explico. Eu também não entendi, não. Eu não entendi, não, mas a gente conversa. A gente está A aberto ao gente vai, diálogo. Gente, a gente conversa. Eu vou fazer uns embargos de declaração aqui para ele depois e a gente continua. se é para fazer a OAB com o professor, gente, ó, pode ficar à vontade, é de confiança, conteúdo de qualidade, já fiz a publi. Ô, professor, para nós Isso aí. encerrar, Show de bola. vamos deixar aqui um. Primeiro eu quero te agradecer de coração mesmo. Eu sei que o testemunho aqui foi agregador e já peguei várias dicas aqui já sobre a questão de você ter Legal. de você ser focado no seu objetivo, não sair direcionando, não querendo acertar tudo e outra, né? Você responder o que você sabe, né? Mas como você já tem Uhum. uma base, você já tem essa segurança e você sabe o conteúdo, então, mesmo falando, eu não estou preparada, mas você está. O negócio é usar as ferramentas que tem. E eu quero que o senhor deixe um recadinho. Eu acredito que todo mundo já pediu. Falou, professor, manda um recado, alguma coisa sobre esses alunos, nós que estudamos para concurso, ainda mais para procuradorias, nesse momento assim tão difícil agora, que esse ano quase não, praticamente não Uhum. vamos ter curso, né? Mas que os sonhos não venham se perder, que nossos projetos não venham a ser frustrados. E eu quero que o senhor deixe uma mensagem para a gente. O que o senhor falaria para Beleza. nós? É o seguinte, primeiro que eu não minimizo essa situação não, sabe? Eu sei Sim. que é duro mesmo, eu sei que é duro. Eu tive muita sorte, aí, assim, a vida, às vezes, também a gente dá sorte, a gente tem que reconhecer isso. Eu peguei uma época boa, sabe? Eu me formei ali em 2010 ainda eu nem teve muito concurso, mas em 2011 já vieram vários concursos legais, 2012. Então, assim, eu peguei uma época boa. Quem não teve essa sorte e tá numa época como essa, cara, eu sei que é duro mesmo. Eu sei que não é fácil, assim. Mas, assim, a pior coisa que você pode fazer agora é ficar indeciso sobre que rumo seguir, sabe? Porque, assim, se por alguma razão você não quiser mais fazer concurso, é uma escolha legítima. Saiba que o mundo lá fora também não tá fácil, tá? Ninguém tá bem. Quem tá advogando também não tá rachando de ganhar dinheiro, não, e tal. Mas assim, escolha bem o que você quer e tente se desviar um pouco das notícias externas, sabe? Às vezes a gente tem uma falsa sensação que a gente está fazendo alguma coisa pelo mundo só de sofrer pelo mundo, assim, sabe? Então, assim, você vê a notícia lá e aí você vê que está morrendo 1.000 pessoas por dia. Cara, isso é terrível. Só que, assim, sinceramente, aí, falando com toda humildade mesmo, o que você pode fazer a respeito disso? Sabe? Não há uma atitude que você possa. O que você pode fazer, sinceramente, esse é o melhor que você pode fazer pelo mundo, é se qualificar na sua profissão para você ser bom nisso. E aí, quando você virar procurador, ou defensor, ou juiz, ou advogado, ou qualquer outra coisa da vida, você conseguir exercer bem a sua função, sabe? É só isso que você pode fazer pelo mundo, assim. Então, assim, eu sei que às vezes esse argumento ele parece um pouco insensível, sabe? Mas não é esse o sentido da coisa. O sentido da coisa é que, Não, assim, o melhor que você pode fazer, especialmente pelas pessoas que você ama, é se qualificar e manter no seu caminho, sabe? Você define o que é o que você quer. Você quer ser procurador? Então, cara, você esquece o mundo externo, você esquece que existe problema e estuda de verdade, todo dia. Meio que tem uma formulazinha, mas põe entre aspas a fórmula, né? Tenta uma carga horária boa ali, sabe? 2 a 4 horas por dia já é bacana. 6 dias da semana, pode descansar um dia, não tem problema. E sempre visando o longo prazo, sabe? Você não vai ter resultado daqui 2 meses. Os concursos podem voltar agora, em novembro ou dezembro. Mas se você não tem pelo menos 12 meses de estudo, sinceramente, você não vai ter chance, cara, sabe? Por quê? Porque tem gente que está estudando muito bem há 12, há 24 meses, sabe assim? E exceto se você for uma pessoa muito acima... 20 segundos. Beleza. Nossa Então é live, isso, galera. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Geandra. É isso aí. eu que Vamos agradeço junto. de coração. Oi. Tchau, gente. Ó, depois me fala sobre o negócio do AB.
Ah, tá.